Amém, gente? Então, aumenta um pouquinho o retorno. Cadê o retorno? Aí, aumenta um tantinho assim para mim. Tá. Então, gente, como foi proposto, águas profundas, né? A minha intenção aqui hoje é desmistificar a coisa. Porque eu acredito que muitas pessoas pensam assim: cara, qual é o segredo para eu entrar em lugares profundos no Senhor? Eu vou te mostrar que não tem segredo. Essa é a minha intenção hoje aqui, amém? Só que antes de nós chegarmos nesse lugar, né, nesses pontos, eu preciso mostrar para você que lugares rasos não são o seu destino. Eu quero começar com isso. Águas rasas, lugares rasos no Senhor, não é o seu destino. Deus nos desenhou, e fica claro na palavra que Deus nos chama não apenas para um relacionamento contínuo com Ele, mas progressivo. Entenda, é diferente algo ser contínuo e algo ser também progressivo. Contínuo fala de continuidade, de permanência, e algo progressivo fala de você ir além, de você subir, de você ir a lugares mais fundos. Filipenses 3, 8 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo ele deixa claro, ele diz assim, o meu desejo é conhecer a sublimidade, a beleza, conhecer Cristo em sua profundidade. Quando ele diz isso, ele não está falando como alguém que não conhecia Jesus. Eu não conheço Jesus. Ele está dizendo, eu sou alguém que não conhece tudo de Jesus. Ele está afirmando, eu posso conhecer coisas, mas ainda me falta muito, ainda há um grande percurso nessa jornada. Então Paulo ele está dizendo, Cristo para mim conhecê-lo é algo incrível, é algo maravilhoso. Aos Colossenses ele diz algo parecido, Colossenses 2, 1 a 3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele está desejando aqui que os irmãos, e isso se estende a mim e a você, conhecessem plenamente Jesus. Agora gente, tenta imaginar o que seria conhecer plenamente Jesus. Você está nessa condição? Nesse patamar? Não. Nós obviamente conheceremos Jesus em sua plenitude, nem aqui nessa terra, mas o que eu quero que você entenda, o que Paulo está dizendo aqui, ei gente, às vezes nós nos contentamos com aquilo que nós temos vivido no Senhor, e há muito mais. Ele fala que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então você vê o próprio apóstolo Paulo, como eu disse, tendo um encontro glorioso com o Senhor na estrada para Damasco. Ali algo aconteceu com ele, uma chave foi virada em sua mente, em seu interior. Ele teve um encontro com o próprio Jesus. Porque o que Paulo estava fazendo, indo fazer, perseguindo cristãos, ele achava que era o correto. Só que quando ele teve um encontro de verdade com Deus, ou com o Filho de Deus, tudo mudou. E muitas vezes, amados, nós achamos que nós estamos caminhando corretamente no Senhor. E entenda, eu não estou falando correto ou incorretamente no aspecto de pecado, mas estou dizendo até de rota da vida, de prioridades e tantas outras coisas. E por vezes o Senhor é como se Ele dissesse, ei, recalcule a sua rota. Recalcule a sua rota. É muito interessante porque lá em Atos 9 tem um relato ali desse encontro de Paulo com Jesus, mas em Atos 26 ele dá maiores detalhes sobre isso. Atos 26, 13 a 16 diz o seguinte: ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você, preste atenção agora, para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. O Senhor diz assim para Paulo: Paulo, eu te constituí como ministro e testemunha das coisas que você já tem visto e que você está vendo, mas também daquelas que você ainda verá. Ele está dizendo: você pode, eu e você, já, você pode contar ainda testemunhos de coisas, de momentos que você teve com Deus, de experiências maravilhosas, só que ainda há coisas para Deus te mostrar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: puxa, mas pastor, eu parei de continuar buscando a Deus com intensidade, porque eu achei que eu já sabia as coisas, eu já tinha um certo entendimento. E quando a gente para avaliar de fato quem Cristo é, e quando nós paramos para avaliar a realidade das Escrituras, a gente pensa: cara, é impossível, é improvável e é inconcebível nós termos um entendimento desse. Porque ele está falando para Paulo: Paulo, você será testemunha daquilo que você viu e daquilo que você ainda verá. E o Senhor continua falando isso para você hoje: você será testemunha daquilo, daquilo que você viu, tem visto, e daquilo que você ainda verá. Por quê? Porque Deus tem coisas ainda que Ele deseja nos mostrar. Você precisa entender que lugares rasos não é o lugar que Deus desenhou para você. Talvez seja o projeto que você desenhou para você, a sua escolha de vida, por talvez não querer pagar o preço. Só que não é o desenho de Deus para mim e para você. Então o conhecimento de Deus precisa ser algo progressivo. Gente, lá em Oséias 6,3, texto tão conhecido, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não basta você conhecer, porque o encontro com Deus não é um evento. Eu não sei se você tem algum familiar que meus pais, na época que eu morava com eles, tudo mais, às vezes eu servia, na época, por exemplo, da zeladoria, lá em São Paulo, eu servia na semana, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, e eu tinha que equilibrar um pouco ali, porque senão meu pai achava: você é beato, você é doido, só fica na igreja. E eles não entendem, porque eles acham que a vida com Deus é um evento. Como assim um evento? Você foi na igreja, recebeu lá uma bênção lá e tchau, acabou e está tudo certo. Relacionamento com Deus não é um evento, é algo contínuo. Você teve um encontro, e esse encontro abriu uma porta, e a partir de agora, meu irmão, existe um longo caminho para você percorrer. O problema é que nós tratamos o relacionamento com Deus como um evento, como conheçamos apenas. Só que ele está dizendo: conheça e prossiga conhecendo, continue desvendando. É como uma caça ao tesouro, é como um jogo ali que você vai passando de nível. É isso, irmão, você vai sendo transformado. A vereda do justo é como a luz da alvorada, é como aquele sol da manhã que inicia e ele então se torna pleno ao meio-dia. Assim é o nosso caminhar com Cristo, não apenas a nossa santidade, mas o conhecer de Deus. Talvez você diga assim: mas pastor, eu já vi tanta coisa, eu já participei de tantas conferências, eu já li 600 mil vezes a Bíblia, será que podem existir coisas novas ainda? Meu amado e minha amada, Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Preste atenção, olha isso, deixa o texto aí. Ele está falando assim, clama, eu vou te responder, e eu vou dizer a você coisas insondáveis que você não conhece. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele está falando: eu vou mostrar coisas que você não conhece. Legal. Agora o incrível é, essas coisas são insondáveis, você não acessa por si, você só recebe por revelação. Ou seja, você só acessa se Deus te dá, se Deus te der. Eu lembro um amigo meu, na época de colégio, eu estudei no Colégio Batista por alguns anos, e meus pais não eram, não são ainda cristãos, mas me colocaram naquele colégio e tal, e eu lembro que um amigo meu foi em casa,
e ele tinha uma Bíblia na mochila, ele tirou, eu vi a Bíblia, eu não lembro se eu perguntei para ele, ou essa foi uma pergunta que ficou, faz muitos anos, ficou dentro de mim, mas era mais ou menos assim: cara, como que você lê isso? Não era como que você lê isso no aspecto tipo, abre e lê, né? Era, como que você entende isso? Na verdade, querido, o entendimento das Escrituras, ele não vem por nós, ele vem pelo Espírito que te revela. Os nossos olhos são abertos. Então o Senhor está dizendo: ei, existem coisas que você não conhece, e você só vai acessar se você me buscar. Você só vai acessar se eu te revelar, se eu abrir os olhos, se eu te der. Agora, o que nós precisamos para fazer para chegar nesse lugar? Para mergulhar em águas mais profundas, não apenas aquelas, ficar naquele lugar onde a água dá nos tornozelos, nos joelhos, né, nos lombos, mas águas profundas, como diz o David Keelan. Como? O meu papel aqui é deixar você abismado hoje, não por uma grande revelação, mas pela simplicidade da coisa. Se você sair daqui e falar: meu, achei que era mais difícil, eu vou ter cumprido o meu papel. Vocês estão aqui, gente? Primeira coisa para você saber, primeiro passo ou primeira dica para você encontrar esse lugar no Senhor, você precisa entender o seguinte: você nunca chegará a águas profundas se você não fizer o básico constantemente. Escute, você nunca chegará a lugares profundos em Deus se você não fizer o básico constantemente. Gente, não há nada mais eficiente, não há nada mais eficaz e nada mais precioso do que você buscar a Deus diariamente. Sabe o que acontece, amados? Às vezes nós geramos um misticismo. Não, porque qual que é o segredo? É o tipo de jejum. É o jejum, sei lá do que. É o monte, não sei o que. Eu vou naquele monte, porque se eu for naquele monte, irmão, você não está ligado. O monte do pandeiro, que tem uns caras tocando pandeiro. É o monte. Não, ou se tal pregador orar por mim, se o Denduque orar por mim, aí, ó, vira o crente na hora. Eu estou brincando aqui, meus amados. É claro que tudo isso é bênção, nós acreditamos, cremos nisso, buscamos isso. Agora, o que você precisa entender é que a principal coisa, o que vai mudar a sua vida, é você fazer o básico constantemente. Vou fazer um paralelo aqui com batalha espiritual para você entender. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu preciso me libertar de tal coisa, e quando eu fizer a batalha espiritual, o seminário vai mudar minha vida. Gente, isso é bênção. Só que qual é a primeira ministração do seminário de batalha espiritual? Quem lembra? Arrependimento. Se você não se arrepender, não vai adiantar nada. O que vai mudar a sua vida não é o seminário de batalha espiritual, é a sua conversão. É você se arrepender. Vocês estão me ouvindo aqui? Estão me entendendo ou não? Eu não estou menosprezando nada disso, tanto é que nós temos aqui na nossa igreja direto, e vai ter esse ano de novo. A questão é, que eu estou te dizendo, que nós mistificamos a coisa e colocamos um peso em algo que não deve ter tanto peso assim como outras coisas. Se nós paramos para avaliar a Bíblia, analisar de fato, você vai perceber que existem chaves que são simples. Quer ver um exemplo? Paulo falando aos Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Bom, se você pegar esse texto, você vai ver, ele começa a dar dicas ali, ó. E ele diz assim, ó, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nesse aqui, na verdade, ele dá várias dicas assim, curtas e rápidas. Orai sem cessar. Mateus 6,11, palavras do nosso Senhor: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Paulo está dizendo que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. Aos Tessalonicenses ele diz que nós devemos orar constantemente. E Jesus nos ensina o quê? Busque um alimento, vamos trazer para o espiritual aqui, todos os dias. Sabe o que vai te levar a águas mais profundas?
é todo dia você buscar Deus. Quando nós ficamos, não, qual que é a conferência? Aí você vai na conferência, você é tocado, e você não faz nada depois, não adianta nada. Agora experimente buscar a Deus todos os dias, meu irmão, você vai estar queimando por Jesus de uma forma que você não imagina. Então nós damos tanto valor às coisas, a coisas que são importantes, mas numa escala ou numa posição ali, nós devemos ajustar isso. Quando o Senhor diz, ei, busque o pão de cada dia, Ele vamos mudar a dinâmica aqui do que Ele está dizendo, né? E trazer uma aplicação prática. Ele diz assim, existe uma porção diária para você. Então pense comigo, é como se existisse assim, ó. Ou, quem gosta de sushi aqui? Olha, aleluia! Eita glória! Cadê o Dedé? Cadê o Dedé? Tá aí ou não? Cadê o Dedé? Não tá aí? Ah, tá. Sushi pra irmã. Ah, tá aí? Ô, sushi, velho. Um combozinho assim já tá bom. Picanha, quem prefere picanha? Olha! Ó, salva de pau, falou de comida. Eita glória! Agora vocês vão entender o que eu vou dizer. Imagina se todo dia tivesse disponível para você picanha no almoço. Mas irmão, tem que ser a carne mal passada, não pode ser a carne endemoniada. Sabe o que é a carne endemoniada? Você assa tanto que ela enverga assim, parece que envergou a carne assim, ó. É carne endemoniada. Irmão, por favor, não faça isso com a picanha, por favor. De verdade, irmão, carne endemoniada ninguém merece. Entendeu? Imagina, todo dia picanha. Beleza? Todo dia. Imagina, chega lá, eu vou lá e deixo a picanha para você todo dia comer. Aí você chega e fala, hoje eu não quero comer picanha, hoje eu quero comer uma asinha de frango. Não, pastor, mas a picanha vai estar lá, você vai perder. Só que essa picanha que estava lá, você nunca mais vai comer. Entenda o paralelo que eu estou tentando entenda, que eu estou tentando construir aqui. Às vezes, queridos, Deus está lá, ó, tem uma porção para você hoje, você não busca, você não vai se alimentar daquilo. Consequentemente, você não vai crescer na medida que você deveria. Porque o que te faz crescer não é o tempo de igreja, é o quanto você decide ir até Deus, mergulhar em Deus. Claro que tem coisas que você vai perder com o tempo, as experiências, isso faz parte do processo. Só que o Senhor está dizendo assim, ei filho, busque o pão de cada dia, tem um pão hoje, tem um pão amanhã, tem um pão depois. E a gente fica, não, porque qual que é o segredo? O pastor André vai vir aqui, vai dar 75 chaves de não sei o que vai orar por mim, vai negócio rasgar o meu coração. E Deus vai te tocar hoje, irmão, vai ser bênção. Mas eu preciso que algo mude dentro de você. E o que precisa mudar é, faça o básico constantemente. O problema de algumas pessoas é que nós tornamos o fácil difícil. Sendo que você deveria fazer o quê? Cuidar do básico. Faça o básico bem feito. Tem algo que eu já ministrei aqui, mas vale repetir. Em algum momento vocês já me ouviram falar sobre isso. Lá em Jeremias 2,13, a Bíblia diz assim: porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas ou cisternas rotas, que não retêm águas. Nos dias que Deus deu essa palavra por meio do profeta Jeremias, o que acontecia? Não tinha água encanada ali, e o povo dependia desses mananciais ou fontes para sobreviver. Então não tinha como eles estocarem a água, eles dependiam do quê? Desses mananciais. Só que o que começou a acontecer? Você não encontrava fontes de água em qualquer lugar. Então, por causa do deslocamento, por causa desse preço que eles precisavam pagar, de tudo isso, eles começaram a construir cisternas, isso fisicamente, o povo começou a fazer isso, cisternas para estocar a água da chuva, eles estocavam, guardavam ali. Então o Senhor ele faz um paralelo espiritual aqui. Ele diz que aquelas pessoas, o seu povo, estava tentando guardar as suas águas, sendo que eles deveriam constantemente ir até a fonte beber.
É mais ou menos quando você, é o crente camelo, bebe água, põe aqui no troço aqui, e fica, 15 dias sem ler a Bíblia, 2 meses sem ir para o culto. Só que a pessoa, ela acha que a porção que ela comeu, aquelas águas que ele bebeu na conferência, continuam te hidratando. Só que o Senhor está dizendo, essas cisternas, elas são rotas, rachadas, não retém água, é fake, é falso, não rola. Você está preso em uma mentira, que o Senhor está dizendo. Você acha que você está suprido, mas você não está. Por quê? Eu tenho um pão para cada dia. Então, se nós queremos mergulhar em águas mais profundas, isso fala muito de encher. Então, enchei-vos do Espírito. Vamos imaginar como um reservatório, né? Falamos aqui de cisterna e tal. Imagina um reservatório. Não pode estar rachado, irmão. Você tem que estar todo dia jogando água ali, jogando água ali, jogando água ali, jogando água ali, até que você vai chegar no nível. Então, pare de tentar dar colocar uma importância, um grau de importância maior em coisas que não deveriam ter. São importantes, mas o básico você tem que fazer. De nada adianta, irmão, você fazer um super jejum, ficar 30 dias sem comer. Não faço só, estou dando exemplo, tá, irmão? Depois você morre aí. Faz um super jejum, lê a Bíblia que nem um doido, daqui a pouco você não lê mais nada. Então, para você ir a lugares profundos, vá sempre. Vá sempre. Uma pessoa que convive com o mar, ela está ali, por exemplo, o Deco. Você colocar o Deco ali, ele tem medo. Ele vai, mas chega uma hora que, né, a gente cuida ali, na verdade já está assim, tem medo. Só que se a gente começar, imagine que eu mudei para a praia, eu começo a levar ela no mar todo dia. Ela vai ganhando confiança. E ela vai crescendo, e ela vai indo mais profundo, e ela vai crescendo, ela vai se habituando, aquilo vai fazendo parte do ambiente dela, ela vai indo para mais fundo, mais fundo, mais fundo, daqui a pouco ela não contenta mais com as águas ali, então ela pega o que? Mergulha, para ver peixes diferentes, e por aí vai, a mesma dinâmica, essa ilustração serve para a nossa vida com Deus. O problema é que a gente quer saber como você chegar lá no fundo, se você não botou nem o pé no raso. Você está comigo ou não, amados? Segunda dica. São duas, essa é a segunda agora. Você nunca irá a lugares mais profundos se você estiver embriagado com as coisas deste mundo. Eu vou repetir. Primeira coisa, você precisa fazer o básico constantemente. Segunda coisa, você não irá a lugares mais profundos se você estiver embriagado com as coisas deste mundo. Querido, o grande desafio de nós líderes nos dias de hoje é formar uma geração tão apaixonada por Jesus, a ponto dos seus olhos não estarem voltados para outras coisas. Na quinta-feira eu preguei sobre o poder da ressurreição e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, que tem tudo a ver com o tema. Quando você vai na série Yeshua que nós estamos falando, nós falamos sobre o esvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou, então ele morreu por nós, falamos da expiação, mas depois que ele morre, obviamente ele não fica morto, mas ele ressuscita. A ressurreição de Cristo, ela é algo incrível, por exemplo, Pedro diz, 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele está dizendo que quando Jesus Cristo ressuscita sobre nós, porque amados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, você é transportado do reino das trevas, você é colocado no reino do Filho, tá bom? E quando nós, pela fé, mediante essa nossa conexão com Deus, nós temos à nossa disposição o poder da ressurreição, que Pedro está dizendo, esse poder da ressurreição nos conduz a uma nova e a uma viva esperança. Paulo diz, Efésios 2, 5 e 6, estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou,
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então espiritualmente nós fomos abençoados pela ressurreição de Cristo, e é como se também houvéssemos ressuscitado com ele, e fomos posicionados, estamos posicionados nas regiões celestiais ao lado de Cristo Jesus. Então isso é poderoso, é tão poderoso que Paulo diz aos Filipenses o seguinte: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós lemos esse texto. Último texto aqui desse aspecto, para a gente ir costurando a coisa aqui, Efésios 1,18, Paulo diz assim, ó: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então Paulo diz assim, ó: eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês entendam o tamanho poder que está sobre vocês, para que vocês entendam, para que vocês compreendam a suprema grandeza desse poder, que é o poder que o Pai pegou e usou no Filho para ele ressuscitar. Então esse poder que está sobre nós é o poder que o Pai pegou e deu um tchurradugem lá no Filho, e o Filho ressuscitou. Vocês estão entendendo aqui a ilustração? Então ele está dizendo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo está sobre nós. Agora, por que nós não acessamos isso? Porque nos falta conexão com Deus. E por que nos falta conexão com Deus? Como eu já falei, fazer o básico constantemente. Porque nós estamos embriagados com as coisas desse mundo. Irmão, se você vai para a palavra, o básico, entenda, o básico funciona. O básico funciona. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É o básico. Só que se você fizer esse básico, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Nós estamos tão embriagados com as coisas desse mundo, muitas vezes, que o convite para águas mais profundas não chama mais a nossa atenção. Só que enquanto os nossos olhos estiverem voltados para essas coisas e não para Deus, esquece águas profundas. Missy Edwards é uma adoradora gringa. Tem uma música dela que é Dove's Eyes. Ela fala sobre os olhos de pomba. E a pomba, ela consegue focar em uma coisa só. Ela não consegue, multifocal, só olha para uma coisa. E isso que ela canta na música, está dizendo aí, nós precisamos ter olhos como de pomba. Nós temos que focar, manter os nossos olhos fixos em Deus. Então, amados, quando nós olhamos para avivamentos do passado, você fala, mano, avivamento de País de Gales. Alguém já estudou avivamento de País de Gales? Pelo menos deu uma lida, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá. Início de 1900, cara, em meses, em pouco tempo, a nação foi varrida pelo Evangelho. Agora, sabe o que compete com a gente hoje? O que eles tinham antes que poderiam entretê-los? Tinham coisas, mas e hoje? Você tem uma diversidade de entretenimento aí no seu bolso, de coisas que podem te roubar. Isaías 5, 11 e 12 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho não faltam nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Não entenda essa embriaguez como uma embriaguez de manguaça, apenas. Entenda como uma embriaguez de entretenimento. Ele está dizendo aqui, ó: ai daqueles que ficam o dia inteiro fazendo essas coisas, mas não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Será que esse é você? Porque, amados, entenda uma coisa: você precisa decidir mudar.
E isso eu não posso fazer por você, essa pessoa que está do seu lado não pode fazer por você, sua namorada, sua esposa não pode fazer por você, nem Deus pode fazer, só você. E mudança, ela não é baseada em sentimento, ela é baseada em decisão. Vou te dar um exemplo. 1 Coríntios 13 fala do amor bíblico. O amor bíblico é aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quem tem, eu estou te dando liberdade sem a tua mulher brigar com você, teu namorado brigar com você. Quem aqui que você fala, mano, minha mulher embaça para se arrumar para ir para a igreja? Te amo. Só que ela fala para mim, eu sempre chego no horário, sempre dá certo. Você está lá. Nesse momento você precisa do quê? De paciência. Você precisa de paciência quando está tudo bem? Não, eu saio de casa para sair é 10 minutos. O culto é 7 horas, eu saio 6. Você não precisa de paciência não, irmão. O que eu estou tentando te mostrar, que a vida cristã, ela não é romântica, ela é prática. Claro que existe o aspecto interior, mas eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Sabe como chama essa decisão sua de mudar? Conversão. Conversão é isso. O que é converter-se? Você está indo por um caminho, por uma rota. Aí dá lá, né? Você entrou, quem já pegou a estrada e entrou errado? Misericórdia, né? Você entrou errado. Aí o GPS, né? Recalculando rota. Aí você, misericórdia, vou vir em primeiro lugar, vou voltar. É isso. Você está indo para uma rota, você, ó, puf, eu vou voltar. E você volta. Então, quando nós falamos de fome e sede, você tem que cantar como quem tem autoridade. Como quem tem fome e sede. Falar assim sobre Jesus, ei, esse aí que está falando, ele fala como quem tem autoridade. Diferente dos outros, que eles estavam dizendo, ei, Jesus ele fala com autoridade porque ele vive o que ele prega. E essa precisa ser a nossa verdade. Então, gente, há um tipo de embriaguez, aspas, lícita, que nos rouba de Deus, que é a embriaguez com as coisas que não tem problema. Só que essas são talvez as principais armas de Satanás para nos tirar das águas profundas. Tem um camarada chamado Leonard Ravenhill, alguém já leu algum livro dele? Mano, leia e se prepare, porque ele pega pesado. Olha o que ele diz: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Quando eu li essa frase há um tempo atrás, ela não fez tanto sentido como hoje para mim. Ele está querendo dizer o seguinte: ei, vocês estão tão embriagados de coisas que vocês acham que são boas, vocês estão deixando de acessar coisas que são melhores. Então, meus amados, o entretenimento ou qualquer outra coisa rouba Deus de nós. Lá em João 10, o texto que a gente usa para falar sobre Satanás, eu até estava, eu e minha esposa, a gente falando sobre esse assunto esses dias, porque o texto, ele não fala ali que, no versículo 10, de João 10, que ali é o diabo. Em João 10, aquele capítulo, ele está falando sobre o bom pastor. Agora, por que atribui-se ao diabo? Porque ele rouba, porque ele mata, porque ele destrói, por aí vai. Mas o texto em si não fala sobre o diabo, ele diz o ladrão. Então o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o Senhor dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O entretenimento, ele é um tipo de ladrão, e ele rouba Deus de você, e te impede de acessar essa vida em abundância que Deus tem. Então você precisa entender isso. Existe algum tipo de ladrão operando na sua vida, te impedindo de ir a águas profundas? Porque o Senhor está dizendo, eu tenho vida abundante para você. Agora, você não pode ser roubado. A nossa atenção é roubada quando nós estamos no culto. Nós somos roubados constantemente se nós não nos mantemos atentos. Então a galera sabe, às vezes eu fico no culto, gente, não falta no culto, não falta no culto, não falta no culto, não falta no culto. O que eu estou tentando te dizer, cara, vamos lá, eu quero que você entenda uma constância, eu quero que você entenda algo para você receber aquilo que Deus tem. Só que ainda que você venha ao culto todo domingo,
eu vou te provar em números que isso é muito pouco para Jesus. Vocês estão aqui comigo ou não? Fiz essa conta na quinta. O pessoal me ajudou. Imagine que você venha no culto, apenas no culto de domingo, tá bom? Apenas a tua vida com Deus se resume a um culto de domingo. Você não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de buscar Deus, é isso, resume o culto de domingo. Tudo bem? 4 cultos no mês, às vezes 5, vou botar 4 para ficar fácil aqui, tá bom? 4. Um culto de 2 horas. Quantas horas você passou com Jesus no mês? Gente, vamos lá, ó. 4 cultos. 2 horas de culto. Quanto? Aleluia. Tem uns irmãos aí que são de humanas mesmo, né? Certo? Agora vamos dificultar aí. 8, tá bom? Faz aí 8 vezes 12. Quanto? 96. Se a sua vida se resume com Deus a um culto de domingo, que você vê amarradão e fala, estou fazendo bastante, 96 horas você passou com Deus no ano, certo? Agora faz aí para minha conta, 24 vezes 365. O ano tem 8.760 horas. Sabe quantas horas essa pessoa passou com Jesus no ano? 96. Sabe quanto que isso representa em percentual? Pouquinho mais de 1%. Então, o Deus que nós falamos que nós amamos de todo o coração, que nós entregamos toda a nossa vida a Ele, num ano nós passamos um pouco mais de 1% do tempo com Ele. Esse é o Deus que nós amamos de todo o coração. Águas profundas. Vambora, acabou. Nós temos a tendência de filosofar muito as coisas, sendo que elas são simples. Ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Busque a Deus. Passe tempo com Deus. Essas coisas que você está cansado de ouvir, são essas que vão te levar a lugares mais profundos. Sabe o que vai te levar a lugares profundos? Põe para mim, Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Bom, é isso. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. É isso. Não tem segredo. O que exige-se de mim e de você é um coração quebrantado e contrito e tempo na presença de Deus. Eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, mas em Efésios 5 a Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito. Como? Cantando, declarando, falando. E isso demanda o quê? Tempo. Entra na presença de Deus. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. O Senhor é tudo para mim. Rapaz, eu te adoro. Aí você canta, desafinado, canta, tá tudo bem. E você vai falando, e daqui a pouco você vai sendo cheio, porque você passou tempo na presença de Deus. Quando Jesus, Ele ordena aos seus discípulos, aguardem, a promessa do meu Pai virá. Ordenou que eles fizessem o quê? Que eles estivessem aguardando, esperando, buscando. E quando o Espírito de Deus vem, eles estavam juntos, buscando. É interessante porque uma das figuras do mover do Espírito na Bíblia é o rio. O rio de Deus, quando você lê sobre o rio de Deus, isso fala sobre o mover do Espírito. Lá em Apocalipse você vai ver a Bíblia dizendo que existe um rio que flui do trono de Deus. O salmista descreve que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E talvez um dos textos mais incríveis sobre isso é Ezequiel 47. Ezequiel 47, estou terminando a palavra, 3-5, diz assim: o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos.
Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Rio de Deus representa o mover do Espírito. Só que muitas vezes nós achamos que o rio vem sobre nós, o rio entra em nós. Na verdade somos nós que temos que ir até o rio. Você mergulha no rio, o rio não vem até você. É totalmente diferente. Porque isso não mostra uma postura passiva, mas ativa. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos, você se enche, buscando, adorando, intencionalmente estando com Deus. E às vezes nós pensamos assim: Deus, o que eu preciso? Cara, você precisa entrar na presença de Deus e ler a tua Bíblia. Ah, mas eu não tenho a super Bíblia lá, o negócio que eu queria ter. Lê a Bíblia que você tem. Ah, mas eu queria ter um super fone que vai isolar aqui todas as coisas. Vai sem fone. Vocês estão me entendendo, amados? Às vezes nós colocamos tantos empecilhos. É tipo o cara que precisa treinar, mas não quer. Não, mas é que eu não tenho ainda o tênis que vai absorver o impacto do leg press. É quando você põe 5 quilos de cada lado. Vai descalço, irmão. Não, porque eu tênis para corrida. Você corre? Não, então anda, vai de Havaiana. E na verdade, a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é: será que eu quero águas profundas? Porque se você realmente desejar, irmão, você vai atrás. Então, por favor, eu quero que vocês sejam uma geração madura, pessoas que buscam o Senhor com sabedoria. Eu estava ouvindo um podcast, um pastor falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim: eu não me movo por palavras proféticas, eu deixo as palavras proféticas na prateleira. Eu falei, nossa, aí ele começou a explicar. Ele disse assim: as palavras proféticas, eu faço uso delas como um reforço daquilo que Deus tem me falado. Eu acesso aquilo como um testificar daquilo que Deus tem falado ao meu espírito. Porque a Bíblia diz assim, amado, que nós precisamos julgar as profecias. E se você se move muitas vezes por palavras proféticas, mas não caminha com o Senhor em intimidade, talvez você vai dar com a cara no muro. Porque às vezes a pessoa, na hora de te dar uma palavra, ela talvez recebeu algo e não soube traduzir aquilo para você. Vocês estão aí comigo ou não? Então nós colocamos tantos empecilhos. Quando alguém orar por mim, quando alguém botar a mão na minha cabeça, quando alguém me destravar, ei, irmão, você tem o Espírito de Deus que habita em você. O véu já foi rasgado. Você precisa ir. Jesus disse: vem a mim. Agora, Ele precisa ser a tua prioridade. Você precisa se desintoxicar das coisas desse mundo. Escute. Faça essa conta com o tempo que você passa assistindo seriado, você passa fazendo qualquer outra coisa. Você vai perceber o nível que você está em Deus. Porque entenda uma coisa, amados, hoje em dia, sabe que o diabo, gente, ele não vem vestido de diabo, ele vem bonitinho, é o Lúcifer da Netflix, e a gente está lá, sabe o que acontece? Coisas vão entrando no nosso interior e vão nos roubando, vão drenando aquilo que Deus tem para nós. O problema é que nós estamos cheios de muitas coisas, mas não necessariamente de Deus. Por que eu não acesso esse poder? Porque falta Deus na nossa vida. E essa palavra vale para mim, irmão. Então, você quer ir a águas mais profundas? Faça o básico.
Quando você entrar na presença de Deus de coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Quando você tiver sede e fome da presença, não importa se você vai cantar afinado, desafinado. Não importa se você tem a melhor Bíblia ou não. Não importa se a tua igreja tem ar-condicionado, uma cadeira confortável ou não. Porque Ele responde à sede. A sede genuína, a fome genuína. O rio de Deus está à nossa disposição. Nós precisamos entrar. Ah, pastor, mas tem vezes que eu vou ler a Bíblia e não entendo nada. Só continua lendo, irmão. Claro, você vai às vezes acessar materiais, vai procurar crescer naquilo. Mas o que eu estou tentando te dizer, eu estou tentando te mostrar que nem todos os momentos na presença de Deus você vai receber o que você quer. Às vezes você vai lá estar orando, parece que está falando com a parede, mas continua falando. Isso vai trazer maturidade para a sua vida com Deus. Isso vai te ensinar a encarar os desertos. Isso vai te ensinar a encarar, a passar pelos dias maus. Isso vai te ensinar a adorar a Deus quando tudo não está legal. Aí você vem para o culto, Deus, está tudo zoado, mas eu levanto as minhas mãos e eu te adoro. Eu te exalto. Ah, mas não é o pregador que eu queria. Eu vim por ti. Eu estou aqui para te adorar, Jesus. E aí, meu irmão, essas coisas, elas são como degraus que vai te levando a lugares mais altos. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha caminhada, pessoas que já caminharam comigo, que eu conheci, eu falei, cara, eu não era o mais talentoso, mas sabe uma coisa que eu entendi? Que eu não podia parar. Talvez você não seja o mais talentoso, mas se você entender que você não pode parar, tua vida vai mudar, irmão. Tua vida vai mudar. Continue buscando a Deus. Tá tudo bem, glória a Deus. Tá tudo mal, continue. Faça o básico, faça o simples. Deus vai preparar momentos especiais para você. Você estará em cultos, em conferências, em eventos que serão pontos de inflexão, serão momentos especiais. Mas, meu irmão, que te alimenta é o arroz e feijão. É todo dia que você tem a picanha? Não. Você tem o sushi? Não. É todo dia que você quer ter um super doce que você gostaria? Não. Mas você tem o arroz na mesa e é isso que vai te alimentar. Senhor, estou diante de Ti, eu quero, Jesus, o pão desse dia. Mas o pão desse dia está duro. É o pão que Ele tem para você e é o melhor. Eu não estou entendendo nada. Ele está com você. Jesus disse, ei, eu estarei com vocês até o fim de tudo. Agora, irmão, por favor, o que vai te levar a águas mais profundas não é um pulo que você vai dar lá na frente, mas é os 100, 200, 500, 1000 pequenos passos que você deu para chegar lá. Eu estava conversando com o Cirilo depois do culto e ele começou a falar para mim. Ele estava, que dia que ele veio aqui? Dia 20, 21, por aí, 22, sei lá, alguma coisa. Ele estava desde o dia 1º, só na água, só no líquido, na verdade, jejum. E não é líquido tipo carne batida, é líquido, tipo água, suco, líquido. E aí ele falou para mim, ele falou, cara, deixa eu te contar uma experiência. No 5º dia eu estava mal por causa do jejum. E eu tive uma experiência com Deus, e ele começou a falar que alguém entrou no quarto dele e começou a dar uma comida para ele. Ele falou, cara, minha fome passou na hora. Ele falou, eu sinto fraqueza, tanto é que no culto aqui, ele falou, cara, tinha hora que, né? Só que ele começou a contar, ele falou assim para mim, cara, eu lembro lá do seminário, quando eu fiz o seminário lá atrás, e ele falou assim, Deus, mas quanta gente sendo usada, eu não sou tão inteligente assim, ele contando para mim. Aí falou que Deus falou para ele, filho, não é a inteligência, é a consagração, é o preço que se paga. E aí ele falou, se é isso,
ninguém vai me bater nisso. Não entenda, não está falando no intuito de prepotência, tipo, então você. Não, ele está dizendo, entendi, Jesus. Entendi, Jesus. E aí ele começou o quê? Acordava, sei lá, a aula era 9 horas da manhã no seminário, ele 6 horas da manhã estava orando. E aí nós vemos Antônio Cirilo, talvez a galera mais nova não conheça o Cirilo, quando ele explodiu anos atrás, né? E cara, ele é um referencial para, cara, muito tempo. Eu falei para ele, pastor, lá na Fazenda Rio Grande, eu falei, pastor, eu lembro, eu tendo experiências com Deus no começo da minha conversão, 2003, sei lá, 2004, com CDs dele, CDs de novo, né? Eu ouvi, e cara, Deus me tocando. Eu falei, o CD é o Presença da Glória, tem um tabernáculo assim. Ele falou, nossa, CD, tempo bom, tal, cara, lá de 2001, CD, eu acho. Aí as pessoas veem o Antônio Cirilo sendo usado, mas não vê o preço que ele pagou. Não viu que não começou com o poderoso Deus, começou com ele entendendo. Amém, Jesus. Orando lá no seminário quando ninguém conhecia ele. Deus, ele vai revelar no público quem você é no secreto, irmão. E precisa ser de fato assim. O que eu prego é o que eu vivo, ou o que eu estou procurando viver. Então você tem que entender o seguinte: quer ir a lugares profundos? Começa com o básico. Honre a tua célula, honre os cultos, honre a tua leitura bíblica. Lá de manhã, quando você acorda e está tomando um café na mesa, honre tua leitura no almoço, sei lá quando você faz. Eu lembro de momentos, queridos, na época do banco, que eu almoçava, levava minha marmita, comia, e eu ia orar, sabe aonde? Na rua, no quarteirão, andando. Andava, ficava andando, de terno lá andando, orando baixinho com Deus. Senão eu dormia no carro. Não, vou ficar aqui, vou dormir. E parava para ler, não vou dormir. Então vou andar, sei lá, vou orar. São essas coisas que vão construir esse edifício, ou te elevar a lugares altos, ou te conduzir a águas profundas. Então pare de achar que o que vai mudar você é algo. Deus, escute, eu tive momentos com Deus e talvez esse seja o momento para você hoje. Só que mais do que um toque, precisa uma mudança acontecer. Você não pode negligenciar as pequenas coisas. Você não pode negligenciar as pequenas coisas. Você precisa estar embriagado do Espírito. E é quando você saberá que você está embriagado do Espírito, quando a palavra de Deus habitar ricamente em você, quando você estiver orando sem cessar. O principal fator na vida de um homem de Deus não é a assunção, quando ele prega, porque aqui a gente fala de um dom que Deus deu. O principal métrica é o fruto do Espírito. E sabe como o fruto do Espírito vem? Mediante arrependimento, vida com Deus, leitura das Escrituras, oração. Então, no final das contas, o que vai sustentar você é o básico. Eu fecho aqui, que eu já falei demais. Cadê? Você nunca chegará a águas profundas se não fizer o básico constantemente. Você nunca irá a lugares mais profundos se estiver embriagado com as coisas desse mundo. O entretenimento não pode roubar Deus de você. Netflix não pode roubar Deus de você. Nada pode roubar Deus de você. Avalie o tempo que você dá para Deus. E gente, talvez isso, na verdade, isso precisa entrar no teu coração de uma forma diferente, porque é fato. Isso mostra o que queima no teu coração, o que é prioridade para você. Eu me esforço, eu não sou perfeito, mas eu me esforço para estar buscando a Deus constantemente. Minha mulher está aqui, ela sabe. Porque eu quero Deus acima de todas as coisas. E não Deus para eu pregar, eu quero Deus para eu ser mudado. Eu quero ser transformado. Eu
quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser um filho de Deus melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um pastor melhor. Você não irá a lugares mais profundos enquanto você não estiver apaixonado por Jesus. E não pela unção, pelo toque. Porque às vezes nós nos apaixonamos pelo toque, pela experiência. E não por Deus. Deus, eu quero uma experiência. Top, glória a Deus, todo mundo, eu também quero. Só que nós colocamos a experiência aqui e Deus aqui. Sendo que quem te dá a experiência é Deus. Então se apaixone por Jesus. Quando você se apaixonar por Jesus, ainda que você não tenha as experiências, você vai amá-lo. Agora, se você se apaixona pelas experiências, quando você não a tiver, você vai abandonar Jesus. Amém? Louvor, vem aqui, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Apaga as luzes para mim.